Olá, estamos começando o programa Em Foca, realizado pelos alunos de jornalismo das faculdades Koch. Hoje a gente discute o casamento, como fazer essa instituição dar certo, porque ainda existe o sonho do casaram e foram felizes para sempre. Para falar sobre o assunto, está aqui no estúdio a psicoterapeuta de casais, Alessandra Risse. Obrigado pela presença, Alessandra. Esse sonho de que casaram e vão ser felizes o resto da vida pode atrapalhar o relacionamento? Essa história de casar e forem felizes para sempre é meio contos de fada, né? Então, se a gente pensar no conto de fada, a gente já começa assim, era uma vez, né? Aconteceu. E acabaram, foram felizes para sempre, porque a gente sabe que essa história de foram felizes para sempre não existe. Né? Mas foram companheiros, se amaram, dividiram, se doaram. Porque quando a gente pensa num casamento, a gente tem que pensar que tem que compartilhar. Né? Então, se você for para um casamento, para um relacionamento, com a mentalidade de ser feliz para sempre, né, as dificuldades elas vêm, você estando casado ou não. Né? Então, esse sonho pode aí atrapalhar um pouco mais o relacionamento a longo prazo. Sim. Alguém mais tem perguntas? Só um momento. Alessandra, muitos jovens estão preferindo morar juntos em vez de casar. Você acha que os problemas são diferentes de um casal com papel passado? Na verdade, assim, antigamente a gente via muito, né, alguns anos atrás, muito pouco, vamos morar junto, vamos casar. Essa questão do morar junto, com papel casado ou não, as dificuldades que o casal enfrenta são sempre as mesmas, né? Eles estão dividindo, eles estão compartilhando, eles já estão morando, mas existe, eu percebo assim no consultório, na prática, que existe um certo sonho. Quando eu casar no papel, quando a gente casar, isso vai mudar. Então a gente ouve dos casais assim, não, mas quando eu casar isso muda. Não, pera lá, né? Não muda, porque já estão morando junto. Então, quando a gente mora junto, você já está dividindo, já está levando uma vida de marido e mulher. E às vezes você já está casado, já mora junto há algum tempo, e quando casa de papel passado, eu não sei, assim, né? Cada casal tem uma dinâmica diferente, mas muitas vezes atrapalha. Parece que vem um peso agora daquele compromisso, o peso da lei, o peso da igreja. Então, isso vem. Eu percebo assim que às vezes eles trazem isso como um componente cultural mesmo, que agora mudou. Então, vamos trabalhar. O que mudou? Como que era antes? Então, o que mudou? Então, é mais daquilo que a gente sente, do que a gente traz, do que, na verdade, uma mudança real, né? Nós que mudamos, na verdade. Os casais que mudam. Alessandra, antigamente os casais ficavam juntos por mais tempo. Agora, você acha que com a emancipação da mulher, isso pode ser uma causa para ela suportar menos ou mais os problemas do casamento? Primeiro a gente tem que pensar assim, como que a mulher era educada há 40 anos atrás, há 50 anos atrás e hoje? Né? Então, claro, com a emancipação da mulher, muita coisa mudou, porque ela adquiriu novos papéis dentro da sociedade. Hoje ela trabalha, ela ganha igual ao marido dela, às vezes menos, às vezes mais. Então, isso muda. Então, a mulher ela já não é mais tão submissa como ela era antigamente. Né? Porque antigamente ela só tinha... Ela era educada para quê? Para casar, para ter filhos e para viver casada. Não, mãe, meu marido... Não, minha filha, mas você foi educada para isso, né? Para aguentar. E hoje em dia a mulher não aguenta. Não, a emancipação sim, ela ajudou, mas a cultura foi mudando, a mulher foi mudando e o homem também foi mudando. Então a gente tem que se adequar hoje ao que está acontecendo na nossa sociedade. Né? Mas a emancipação ajudou sim, né? São novos papéis que ela adquiriu. Alguém mais tem pergunta? Doutora, os dados do IBGE mostram que houve um aumento no número de casamentos em Ribeirão Preto no ano de 2007. O Instituto mostra que foram cerca de 3.400 casamentos e cerca de 1.700 separações. Ou seja, o número de divórcios é quase a metade do número de casamentos. Uhum. Dá para se falar numa banalização do casamento? Quando a gente pensa no número de separação, não sei se banalização, né? Mas hoje em dia eu ouço muito, né? E eu bato muito em cima disso com meus pacientes, com quem eu converso, eu vou casar, se não der certo eu separo. Não é assim.
né? A gente tem que pensar que um casamento é um relacionamento. Os danos que uma separação pode causar, tanto para a mulher quanto para o homem, é muito grande. Então, quando você vai entrar num relacionamento e está disposta a casar, o pensamento não deve ser esse: vou casar, se não der eu separo. Não, eu quero casar porque eu amo essa pessoa, porque eu quero dividir minha vida com essa pessoa, porque eu quero ficar com ela, porque senão acaba banalizando mesmo. Mas o número de separações aumentou muito mesmo, e a gente vê que é um número assim, no início, nos 3 primeiros anos, porque são aqueles anos assim de adaptação, porque é um período que você está se adaptando com o outro, então é um período difícil, e depois, para mais de 25, 30 anos de casado, essa média também aumentou. Talvez até em função da pergunta da nossa colega, de que a mulher adquiriu um outro papel na sociedade e aí aquele relacionamento não dá mais. Ou a dinâmica do casal vai mudar, ou então ocorre uma separação. Alessandra, você falou que normalmente os primeiros anos, 3 primeiros anos, são de adaptação. Uhum. Então, quem já morava antes e passa a casar, você acha que fica mais fácil essa adaptação? Quem já morava junto? Quem já morava junto e passa a casar. Você acha que diminui esse número de divórcios? Não. Não? Não. O que eu vejo, as dificuldades são nos 3 primeiros anos, independente de estar de papel passado ou não. Tá? Alguém mais tem pergunta? Só um momento. Alessandra, qual o comportamento que os pais devem ter para que os filhos sofram menos na separação? Porque assim, né, uma separação, ela muda toda a dinâmica da família, né, da estrutura lá, pai, mãe e filhos. Os filhos, né, vamos pensar em crianças, as crianças, elas sentem tudo, né? Elas veem o que está acontecendo com o casal, eles percebem que está tendo discussão, que está tendo briga, que o pai sai, que a mãe sai, que já não se relacionam bem. Se você não fala, a criança ela tem muita fantasia. Então ela vai fantasiar o que ela quiser a partir das brigas, a partir das discussões ou do relacionamento frio, porque alguma coisa mudou, então a criança sentiu. Você não fala, ela vai fantasiar. E aí, nessas fantasias, elas vão aonde elas quiserem. Então, até os casais, quando vêm, né, para o consultório, olha, a gente vai separar, o que eu faço com o meu filho? Chega para o teu filho e explica, olha, papai e a mamãe não se amam mais, a gente vai viver em casa separada, mas é pai, é mãe, vai continuar, de agora em diante vai ser assim, porque a criança, ela entende. Né? Ela tem subsídios para entender aquilo que está acontecendo, porque ela já está sentindo, ela não sabe nomear. Então, é importante que, de uma maneira que a criança entenda, os pais expliquem o que está acontecendo, porque as fantasias, depois a gente não consegue controlar, elas se tornam numa proporção que pode trazer alguns problemas e dificuldades depois para a vida. Alessandra, vamos para um rápido intervalo, a gente volta mais para conversar sobre isso, tá? Você de casa, não sai daí.